Graça e paz, amados do Senhor Deus. É sempre um enorme privilégio, uma enorme responsabilidade a de expor a palavra do Senhor nosso Deus. Há 3 semanas atrás, nós iniciamos o nosso estudo no Salmo de número 7, falando sobre os motivos para louvar confiantemente ao Senhor. Existem situações na nossa vida em que nós olhamos para os lados e parece que não encontramos nenhuma boa perspectiva. A tendência natural é a de desespero. A tendência natural é a de questionamentos. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por esta situação? Preciso vivenciar a dor de alguém querido, porque as angústias chegam a mim. Todos nós temos esta tendência, mas nós vimos já que podemos, mesmo nestas situações difíceis, confiar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Podemos confiar no refúgio que o Senhor nosso Deus nos dá. Por que confiar? Porque precisamos confiar no Senhor, porque existem sim inimigos reais, materiais e imateriais. Existem acusadores que se levantam contra nós, e ainda que as acusações sejam mentirosas ou com o objetivo de destruir aquele que teme ao Senhor, estas acusações produzem danos, no mínimo danos emocionais e, quem sabe, até espirituais. Existem, de fato, dificuldades e sofrimentos reais que nós temos que enfrentar. E em situações assim, nós nos perguntamos, por que confiar em Deus? E a resposta que eu trago para você nesta noite é: podemos confiar em Deus e louvá-lo com a mais absoluta confiança, pelo simples motivo de que Ele jamais frustra os que nele esperam. O Senhor não frustra os que nele confiam. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E veja bem, não é o pastor Marton quem afirma, não é o pastor Geomário quem afirma, não é simplesmente algo que está na Constituição da Igreja Presbiteriana. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e veja só o que ele próprio diz: e o mais Ele fará. Eu quero convidar você a orar ao Senhor junto comigo neste momento. Peça a Deus para abrir a sua mente e o seu coração. Peça a Ele para lhe dar entendimento espiritual, para que esse entendimento espiritual resulte em prática de louvor e adoração ao Senhor no dia a dia, mesmo nas situações mais adversas. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos. E sim, Senhor, nós começamos a nossa oração te dando graças, porque nós confiamos que o Senhor faz com que todos os arranjos deste enorme universo venham a resultar em louvor do Senhor, na sua glória e no derramar de bênçãos do Senhor sobre os seus servos, sobre aqueles que em Ti esperam, sobre aqueles que confiam no Senhor. Pai, nós entendemos pela Tua palavra que mesmo as situações mais adversas e até mesmo as ações dos inimigos, elas podem e serão usadas pelo Senhor para glorificar o Seu nome e para abençoar o Seu povo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, confiadamente,
sabendo que existem problemas reais e acusadores reais, mas sabendo que o Senhor cuida de nós, nos tem tomado na tua boa mão. E é com esta confiança, Pai, que te louvamos, ainda antes de ver as bênçãos serem derramadas, ainda antes de ver os problemas serem encerrados, já te louvamos em plena confiança de fé. Em nome de Jesus. Amém. No Salmo de número 7, que nós vamos lê-lo paulatinamente nesta noite, o verso de número 6 vai nos dizer como confiar no Senhor. A palavra de Deus diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Como confiar em Deus? Em primeiro lugar, confie na soberania de Deus. Nós já aprendemos, há 3 domingos atrás, que precisamos de um Salvador. Temos problemas, temos dificuldades, temos adversários, precisamos de um Salvador. O salmista Davi clamava por socorro, reconhecendo esta sua necessidade. Ele precisava de um Salvador. Talvez você esteja perdendo tempo e se esforçando, correndo atrás de respostas e auxílios que são meros paliativos e que nunca serão a solução para os seus problemas mais essenciais. Aqui, o salmista lidava com inimigos que o acusavam todo o tempo. Em Levítico 19:16, o Senhor diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Ele, queridos, é o Deus que não deixa para lá. Ele não toma o culpado por inocente. Ele se levanta com justa ira para defender os que esperam nele. Aliás, ele diz para os que esperam nele para não buscarem vingarem-se a si mesmo. Em Romanos 12:19, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Davi poderia ter tentado se vingar. Ele poderia tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas ele confiava no Senhor. E ele coloca aqui neste cântico, no Salmo, ele coloca aquilo que ele praticou em relação a Saul. Ele poderia ter matado o seu adversário, mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, verso 10, ele diz: os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo orientaria os crentes de Roma a fazerem a mesma coisa, não se vingarem. Davi, servo de Deus, e Paulo, servo de Deus, homens que conheciam profundamente a Deus, eles sabiam o que nós precisamos saber e guardar em nosso coração. Deus sempre governará soberanamente e Ele retribuirá a cada um segundo as suas ações. Por isso, nós podemos sim louvar a Deus confiando no seu governo soberano, mas também podemos e devemos louvar a Deus confiando na sua justiça infalível. Você pode e deve confiar no Deus justo que aplica a sua justiça de maneira soberana por 3 razões. Em primeiro lugar, o verso de número 7 diz que Deus julga sem fazer acepção de pessoas. Veja o que nos diz a palavra nos versos 7 e 8. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Em primeiro lugar, ninguém escapará do julgamento de Deus. Sejam pessoas,
sejam povos, Deus julga a todos sem qualquer acepção. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher escapará do julgamento de Deus, mesmo que pensem que podem praticar as suas iniquidades impunemente. Mesmo que achem que possam escapar do julgamento dos homens, jamais escaparão do julgamento de Deus. A justiça de Deus exige que todos recebam igualmente a recompensa devida pelas ações praticadas. Deus é justo. Guarde bem isso, Deus é justo. E a sua natureza justa, santa e sábia não lhe permite deixar o ímpio sem receber aquilo que ele merece. Como também Deus não pode deixar de aplicar a justiça de Cristo àqueles por quem Cristo morreu. Queridos, confie na justiça de Deus. Se você foi ultrajado, Deus julgará a sua causa. Você pode falar com Ele. Você pode confessar os seus pecados e buscar abrigo em Cristo, nossa justiça, o Salvador, que é também o justificador daqueles que nele creem. Deus julga com justiça. É o que o salmista nos diz no verso 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Você pode confiar no julgamento de Deus, porque ele não é influenciado por qualquer fator que não seja a sua retidão. Deus, diz o salmista, Deus faz cessar a malícia dos ímpios. Deus está dizendo que a impiedade não será vitoriosa. O ímpio pode até por um tempo se dar bem, de maneira circunstancial, de maneira temporária, mas a Bíblia diz que ele não prevalecerá no juízo. Ele não prevalecerá na congregação dos justos. A justiça de Deus vai ser aplicada. E esta é a esperança daquele que é justificado porque crê nele e nele espera. Ainda que por vezes o ímpio pareça vitorioso, o fato é que aquele que crê em Cristo é justificado. Aquele que crê no Senhor passa da morte para a vida. E sabe o que vai restar para o ímpio? Permanecer na morte. Para ele só restará a condenação e a punição eternas, porque o Deus, o nosso Deus, ele julga com justiça. Deixa eu te dar um pequeno aviso, uma pequena advertência aqui. Vida religiosa, tradições eclesiásticas, aparência de piedade ou respeitabilidade podem enganar pessoas, mas não enganam a Deus. Porque Deus sonda a mente e o coração dos homens. Mas o que confia nele viverá. E a este o Senhor chama de meu justo. O Deus que julga de maneira justa, sem acepção, e julga também com justiça, julga com misericórdia também. O verso de número 10, o salmista diz: Deus é meu escudo. Ele salva os retos de coração. Nós somos pecadores, eu e você. Talvez você ache que eu sou mais do que você, ou talvez você ache que você é mais do que eu. Isso não faz diferença. Todo homem é pecador. Mas a boa nova que a palavra nos traz a nós pecadores é que o Senhor julga com misericórdia, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, diz o profeta Jeremias. Sua misericórdia está atrelada à manifestação de sua justiça na pessoa de Jesus Cristo.
Sua misericórdia é a aplicação da justiça de Cristo a pecadores que de outra maneira, inapelavelmente, seriam condenados, porque o seu tribunal é o único tribunal neste mundo que é realmente supremo. É a misericórdia do Senhor, amado, que renovando-se manhã após manhã, nos permite continuar com vida, apesar de nós não termos mérito algum. O Deus que nos é revelado nas Escrituras, o Deus que nos apresenta o seu Filho, Jesus Cristo, é o Deus que salva os que temem no seu nome. É o Deus que salva os que andam em retidão diante dele. A estes, ele salva. Aos que andam diante dele em obediência e humildade, a este ele salva. A estes ele chama de meus justos. Miqueias, no capítulo 6 do seu livro, ele diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. E talvez alguém possa dizer: eu consigo fazer essas coisas. Mas ele diz mais, ele diz assim: e que andes humildemente diante do Senhor seu Deus. Isto só os que creem nele podem fazer. E o que acontece então se você confiar? E o que acontece se você crer nesse Deus que pratica a justiça de maneira soberana, sem acepção de pessoas, de maneira misericordiosa? O que acontece? O salmista nos traz respostas. Você pode confiar em Deus, que você vai experimentar 5 verdades fundamentais. Eu quero que você agora considere, em primeiro lugar, o inescapável julgamento divino. Verso 11: Deus é justo juiz. Ele é Deus que sente indignação todos os dias. Não se esqueça disso. O julgamento de Deus é inescapável. Deus é o Deus que faz justiça aos justos, aos retos de coração, aos que esperam nele. E talvez agora você se pergunte: e se eu não for justo? Talvez você esteja se afundando na cadeira agora e se perguntando: e se eu não for justo? Como os judeus nos dias em que Pedro pregou o sermão registrado em Atos 2. E agora o que faremos? E se eu não for justo? Primeiro eu tenho que lhe dizer: você não tem nenhuma justiça própria mesmo. Este é um grave problema, porque com seus esforços você jamais alcançará a justiça necessária para atingir o padrão estabelecido por Deus. Mas, veja que coisa maravilhosa, você ainda pode fazer o que Ele manda. Você pode crer, você pode confiar, você pode confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e ser justificado por Ele. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Considere que o julgamento divino é inescapável. Em segundo lugar, considere a necessidade de arrependimento. Verso 12 nos diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. A figura que Davi mostra aqui é semelhante a um soldado preparando para a guerra, assentado esperando a ordem de marchar, e enquanto isso passando a sua espada numa superfície para deixá-la o mais afiada possível, porque sabe que dentro de alguns momentos precisará usá-la. Ou como o arqueiro, vendo o exército adversário a uma determinada distância, coloca a sua flecha no arco e estica a corda.
esperando apenas a ordem do seu general para destender, para soltar as suas setas contra o adversário. Esta é a segunda verdade que nós precisamos considerar. O justo juiz exige o pagamento de pecados, um pagamento que nem eu, nem você, nem ninguém tem como efetuar. Mas ele, o Senhor, proporcionou uma alternativa e a colocou ao alcance de pecadores que nem isto mereciam. Esta alternativa se chama arrependimento. Sem arrependimento não há chance de salvação. A mensagem do Antigo Testamento é que somente com conversão o pecador se livrará da espada de Deus. E a mensagem do Novo Testamento é que o pecador precisa ouvir, crer, se arrepender e se converter. E viver como um convertido para se livrar da ira de Deus. Considere a sua necessidade de arrependimento. Em terceiro lugar, considere a realidade da punição. Verso 13, para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. A terceira verdade é que a aplicação da justiça de Deus em ira não é um mito. Talvez alguém já tenha dito para você que Deus é amor. E por isso Deus não vai julgar nem condenar ninguém. Parte do que você ouviu é verdade. Deus é amor. Mas a outra parte é uma perigosa e diabólica mentira. Ele vai sim condenar o ímpio que não se arrepender. A boa notícia é que Deus é mesmo amor. A outra boa notícia, porque tudo em Deus é boa nova, é que Deus também é justo juiz. E Ele pune absolutamente todos os pecados. Uns grandes, poderosos, e outros pequenos, incrédulos, todos terão que fazer pessoalmente o acerto de contas com o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que no dia do acerto de contas com o Cordeiro, veja bem, é com o Cordeiro, preferirão ter um monte caindo sobre as suas cabeças. Apocalipse 6,15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Mas outros, os que creram, os que confiaram, os que louvaram ao Senhor confiantemente, terão as suas culpas cobertas pelo fato de terem crido em Jesus Cristo. E a questão que se nos é imposta agora é: você vai experimentar o julgamento pessoalmente? Você vai experimentar a ira de Deus pessoalmente? Ou prefere crer em Cristo e tê-lo como propiciação pelos seus pecados? Considere, amado. Considere a justiça do juízo de Deus. Versos 14, 15 e 16, o salmista diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai neste mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Além de inescapável, a aplicação da justiça de Deus é merecida. Quem pode se justificar diante de Deus? Nem mesmo aquele que foi chamado de justo, Jó, pôde fazê-lo. Rejeitar a oferta de paz é o cúmulo da impiedade. Rejeitar a oferta de paz que Deus faz é muita impiedade. E Deus, no seu grande e terrível dia, fará distinção entre os que nele confiam e os que rejeitaram esta oferta de justificação. Jeremias
Jeremias sabia disso. Jeremias confiava na ação de Deus. Jeremias confiava no justo juiz que sonda o coração dos homens, que examina o coração dos homens nos seus mais profundos recantos. No Deus que não deixa que o ímpio escape. Por mais esperto, por mais sagaz que ele se julgue em esconder a evidência de seus males. Eu quero convidar você para considerar agora a demonstração da graça de Deus. Depois do salmista falar sobre todas estas características da justiça de Deus, ele conclui no verso 17 dizendo: eu, porém, sei que Deus é justo, sei que Deus não faz acepção de pessoas, sei que Deus vai aplicar a sua justiça em ira e em misericórdia. Ele diz no verso 17: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O que o salmista está dizendo é que você precisa entender que a inescapável aplicação da justiça de Deus sobre a sua vida pode sim ser misericordiosa. O homem que o próprio Senhor classifica como íntegro e reto, Jó, posiciona-se diante de Deus reconhecendo que a melhor coisa a fazer é, ainda que ele fosse sem pecado, e não é, pedir misericórdia ao seu juiz. Está lá em Jó, capítulo 9, verso 15. Ao crente, aquele que crê, espera e louva confiantemente, cabe glorificar a Deus, glorificar ao Deus que se manifesta gracioso e misericordioso, porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça de Deus, só lhe restaria aguardar a inescapável condenação. Eu quero concluir. Depois de considerar estas coisas tão importantes, depois de chamar você para considerar o inescapável julgamento divino, a necessidade de arrependimento, a realidade da aplicação da justiça punitiva de Deus, considerar que o Senhor aplica a sua justiça de maneira justa, correta, e chamar você para considerar a demonstração da graça de Deus, eu quero te perguntar: como você está agora? Isto é importante. É importante porque tem a ver sobre como você estará a eternidade. Você está salvo? Você está livre da condenação? Está? Então só lhe resta render graças ao Senhor, cantar louvores ao nome do Altíssimo. Talvez você olhe para a sua realidade e diga: ainda está difícil. Talvez esteja mesmo. Talvez ainda haja muitos obstáculos diante dos seus olhos, os inimigos da sua alma não cessam de lhe perturbar. Querido, só lhe resta confiar no Senhor e cantar louvores ao nome do Altíssimo. O que mais você pode fazer? Confiar. Seja obediente e confie em Deus. Persevere em sua confiança. Ore para Deus trabalhar em seu coração e te ajudar quando a sua fé lhe parecer insuficiente. Mas confie e prossiga. Prossiga crendo somente, fazendo como Jairo. Jairo confiou em Jesus mesmo depois de ter sido informado de que a sua filha já havia morrido. Mas ele continuou confiando em Jesus. Não caia na tentação de Sara e de Abraão. Sara e Abraão caíram na tentação de tentar dar uma mãozinha para Deus, arrumando uma mulher fértil chamada Agar antes que ocorresse o amortecimento definitivo do velho patriarca. Nós sabemos o resultado. Sabemos que o resultado não foi bom para Sara, não foi bom para Agar, não foi bom para Abraão, não foi bom para Ismael e nem para os descendentes de Isaac. A ira, a esperteza,
a sagacidade do homem não produzem a justiça de Deus. Deus não precisa da sua ajuda. O que Ele quer, o que Ele ordena é que você confie nele. É que você lhe entregue a direção da sua vida nas suas mãos. Experimente as bem-aventuranças resultantes disso. O que fazer quando as circunstâncias são ruins? Confie. Confie no Senhor, pratique a justiça, ande retamente diante do Senhor e espere o resultado que vem da justiça de Deus. Se você for capaz de fazer isso, é porque você é realmente um crente. E para concluir, eu tenho que lhe dizer que o Senhor nunca deixou de cumprir as promessas que Ele fez aos que nele esperam. É por isso que você pode louvar confiantemente no Senhor, mesmo agora. Porque quem confia no Senhor não é frustrado pelo Senhor, seu Deus. Confie. Está difícil? Confie. Parece impossível? Confie. Está doendo? Confie. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas limitações. Ele sabe qual é a sua estrutura. Confie naquele que te fez. E naquele que fez com que tudo no universo viesse para um determinado momento em que bênçãos seriam derramadas sobre a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, crentes, só nos resta confiar.